Então, a pele da Sofia já tá pronta, eu já limpei aqui com água micelar e eu vou começar usando esse hidratante aqui da Make More, que é um hidratante que ele é um pouquinho mais pesadinho, mas ele não deixa a pele oleosa. Então, para hidratar bem, para não marcar nenhuma linha de expressão, para não a pele também não craquelar depois com a base. Então, eu vou espalhar bem em todo o rosto. Vou cuidar para espalhar aqui nos cantinhos do nariz também. Ao redor da boca, que às vezes é um pouquinho mais ressecado. Depois eu usei esse sérum aqui, é o sérum da Bruna Tavares, também em todo o rosto. Aqui, que é específico para a área de olhos. E ainda finalizei com esse primer aqui da Catarina Hill, porque a Sofia, ela tem alguns poros dilatados aqui nas bochechas, na testa, e no nariz ela tem muitos cravos. Então, o primer, ele vai ajudar a diminuir a visibilidade desses poros dilatados, né? E vai fazer com que a maquiagem também não fique oleosa, principalmente nesses pontos aqui, que é onde ela tem mais oleosidade. Então, eu peguei um pouquinho de primer assim na minha mão e vou aplicar com o dedo mesmo, com batidinhas, para que a gente consiga fechar os poros assim, dessa forma. Se eu esfregar, eu não consigo dar uma disfarçada nos poros, mas se eu der batidinhas, a gente consegue disfarçar eles bem. Então, apliquei no nariz, vou aplicar um pouquinho aqui no queixo. E na testa. E aí, foi assim que eu preparei a pele dela. Então, essa pele aqui já tá toda preparada. Então, como base, eu usei essa base aqui da Bruna Tavares. É uma base leve, mas que tem uma cobertura bem boa. E ela tem uma durabilidade também bem boa, então por isso que eu optei e escolhi essa base. Vou aplicar aqui no rosto dela com a esponjinha, para que dê uma cobertura já um pouquinho mais alta, né? Aqui de camuflagem da Maquiê na cor Canelle. Vou vir com a esponjinha e vou dar acabamento nesse corretivo. Para fazer o contorno, então, vou usar esse corretivo aqui da Make More. Já coloquei um pouquinho de diluidor. Eu tô usando essa cor mais escura porque a Sofia é um pouquinho mais morena. Vou colocar com um pincel assim chanfradinho de esfumar. E vou aplicar aqui da pontinha da orelha em direção à boca, para fazer então por primeiro o contorno cremoso. Por que eu fiz contorno cremoso? Depois eu vou selar com o pó. Porque ela precisou ficar maquiada por muitas horas, né? E esse contorno não poderia sair. Então, por isso que eu tô fazendo o contorno cremoso por baixo. Porque tudo que a gente faz assim por baixo, na pele úmida, dura por mais tempo. Então, não precisa aplicar muito, só um pouquinho desse corretivo mais escuro, só para dar um fundinho no contorno.
Aí eu vou vir com a esponjinha, vou fazer acabamento aqui ao redor. Pra não ficar com as bordas marcadas, vira lá pro outro lado. E da mesma forma aqui desse lado. Agora eu vou aplicar esse blush aqui, da Bruna Tavares, que é um rosa, que vai deixar ela com cara de saúde. Só bem no ponto alto aqui da bochecha dela, ó. Por cima desse contorno que a gente já fez e a pele ainda tá úmida. Vira pra mim. Aí eu vou voltar com a esponjinha, vou fazer acabamento aqui. No contorno cremoso, vou fazer acabamento com esse pó mais escuro. Esse aqui é um pó da Catarine Hill e vou usar o mesmo pincel que eu usei pro blush. E aí, agora eu vou selar esse contorno cremoso que eu fiz nela. Não precisa muito produto, só um pouquinho, só pra selar, pra que a gente consiga deixar ele um pouquinho mais intenso. E aí, eu vou voltar com a esponjinha, só pra dar acabamento, pra garantir que não ficou nenhuma marcação aqui. Vou passar um pouquinho desse pó mais escuro no nariz dela, só pra dar um contorninho bem de leve. E vou fazer acabamento com a esponjinha de novo. Aí agora, como iluminador, eu vou usar essa paletinha aqui da Catarine Hill. Vou misturar esses dois tons, então são tons mais claros, ainda com a pele dela úmida, pra fixar bem esse iluminador. E vou aplicar aqui, ó, bem no alto da bochecha dela, ó. Misturo os dois e aplico aqui, bem no alto, trazendo um pouquinho pra cima do contorno. Nesse lado, a gente faz da mesma forma. Vou aplicar um pouquinho aqui bem no centro do nariz dela e entre a sobrancelha, mas não vou trazer esse iluminador pra cá, porque senão depois, como ela vai fazer muitas fotos e vai ter muitas luzes, vai chamar muita atenção aqui pra ponta do nariz dela. Então, eu não vou aplicar iluminador aqui, só entre a sobrancelha e aqui bem entre os olhos, né, no ossinho. Vou colocar um pouquinho aqui no arco do cupido da boca dela e um pouquinho aqui no queixo. Agora eu vou selar toda essa maquiagem com esse pó aqui da Bruna Tavares Skin Powder, tá? Colocar um pouquinho aqui na tampinha. E eu vou começar selando essa região aqui de baixo dos olhos, porque vocês viram que já acumulou um pouco de corretivo aqui. Então, a gente vai começar selando essa parte. Olha pra cima, não ergue a cabeça. Baixa um pouquinho e olha pra cima. E aí, eu vou deixar essa parte aqui bem lisinha. E aí, sim, eu vou aplicar pó. Com a esponjinha mesmo, com essa mesma esponjinha que eu tô usando. A única coisa é que ela não tá úmida, tá? Essa esponjinha tá bem sequinha. Abre só um pouquinho. Deu, pode fechar. Vou aplicar aqui bem no cantinho do nariz, que é um lugar que ela tem bastante oleosidade, no queixo. E no centro da testa, com a esponjinha, tá? Não tô fazendo muita força. Tô dando batidinhas bem de leve. E aí, agora no resto do rosto, eu vou aplicar com o pincel. Então, vou começar aplicando aqui nessa parte de baixo, dando batidinhas também. Outro lado.
do outro ladinho. Não tô passando em cima aqui desse contorno que a gente já fez, tá? Da Bruna Tavares. Ele é um pouco mais claro do que a gente usou antes, mas vou fazer da mesma forma que a gente fez antes, mas agora só para dar acabamento. E vou finalizar toda essa pele aqui agora com a bruma, tá? Fecha a chuvinha, foi. Segura o ventiladorzinho, vai secando, tá? Agora eu vou reaplicar um pouquinho de iluminador em todos os pontos aonde eu tinha aplicado. Vira lá. Onde eu tinha aplicado o iluminador antes, eu vou reaplicar agora, tá? Não reapliquei antes de aplicar a bruma, porque senão iria sumir quando a gente aplicasse a bruma. Olha, tá claro isso, de um ladinho pra ver o iluminador, isso, e do outro. Agora a gente vai ir pra parte dos olhos, então aqui é importante que a gente deixe bem lisinho, essa parte aqui, ó. Pra que a gente comece com a sombra. Então, eu vou começar com esse pó que eu usei para fazer o contorno e um pincel bem fofinho. Vou começar fazendo um fundo para nossa sombra, ó. Vou aplicar bem aqui no cantinho e em todo o côncavo, sem invadir muito essa parte aqui, que é onde eu vou colocar uma sombra clara depois. Pincelzinho de esfumar um pouquinho menor e vou aplicar esse marrom mais escuro aqui no cantinho do olho dela para dar um pouquinho mais de marcação. Aqui é só na pálpebra móvel. E conforme eu for aplicando, eu já vou esfumando essas bordinhas, ó. E vou esfumar as bordinhas. Agora, sombra clara. Eu vou usar essa sombra aqui dessa paleta da Oceane com a Marília Mendonça. E vou aplicar ela com o dedo, porque esse tipo de sombra aqui precisa aplicar e apertar um pouquinho para que a gente consiga a pigmentação. Então, vou colocar bem aqui na pontinha do olho dela.
delineadores e vou aplicar bem aqui no ponto alto da sobrancelha dela. Ainda na parte de cima dos olhos, a gente aplicou esse glitter aqui, que é o glitter da RZ. Esse aqui, não precisa virar, né? É o número 41. Para fixar esse glitter, eu vou usar esse primer aqui de olhos. Isso aqui é um primer de sombra da Mary Kay. Vou colocar um pouquinho assim no dorso da minha mão. Vou, com o próprio dedo para aplicar, vou tirar assim bem o excesso, ó. E aí, eu vou aplicar bem aqui no meinho do olho dela, que é onde eu quero aplicar o glitter, tá? Não dá pra colocar muito produto, porque se a gente colocar muito produto, vai sair toda essa sombra que eu já coloquei embaixo, né? Toda essa base de sombra que eu já fiz. Então, não dá pra colocar muito produto. Então, já apliquei. É importante que a modelo de vocês, né, a cliente, fique com os olhos fechados. E aí, eu vou usar um pincel assim de esfumar com o glitter. Então, vou pegar um pouquinho do glitter no pincel e vou vir aqui, ó, bem devagarinho, com batidinhas aplicando. E com o resto que ficar no pincel, eu vou trazendo pro restinho do olho dela. Mesma coisa do outro lado. Vou aplicar aqui. E com o restinho que ficar no pincel, eu vou trazendo pro restinho do olho. Pra finalizar, pra ter esse cantinho aqui bem iluminado, vou usar esse brilho aqui da Catarine Hill. Ele é um brilhinho assim, ó, mais clarinho e bem fininho. E aí, com o pincelzinho lápis, eu vou aplicar bem no cantinho do olho dela. Só bem aqui aonde faz a voltinha, ó. Desse ladinho aqui também. Feito isso, então, eu vim com um delineador em gel. E eu vou fazer toda a parte de baixo do olho dela. Eu fiz com delineador em gel, porque daí dura mais tempo aqui. Porque se ela chorar, enfim, não sai nem da linha d'água e nem vai escorrer nessa pele, não vai ficar preto na pele. Então, coloquei um pouquinho de diluidor aqui. Vou pegar um pouquinho no meu pincel, olha bem pra cima. E vou aplicar aqui na linha d'água. Pode piscar se for preciso. Esse delineador. Tá vendo por causa da luz? Vira pra cima. Só pra dar aquela borradinha entre cílios. Ó, e aí vai ficar assim, dessa forma. E aí, pra selar essa parte de baixo, agora a gente vai fazer o contrário. Vai usar primeiro a sombra escura e depois a sombra clara. Em cima a gente fez primeiro o claro e depois o escuro. Então, a gente vai pegar um pouquinho dessa sombra. Olha pra cima. E vai vir esfumando bem devagarinho aqui, em cima desse delineador em gel. Se for qualquer coisa, vai piscando, tá? Ó, e aí vai ficando assim, dessa forma, mais marcadinho. Olha pra cima. Pra finalizar, abre os olhos.
essa parte de baixo aqui do olho, eu vou usar essa sombra aqui, então, na verdade, que é o pó que eu usei na parte de cima, com um pincelzinho lápis, olha pra cima, só pra finalizar o esfumado. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Agora a gente, com o mesmo delineador, vai fazer o delineado aqui da parte de cima. Modelo H13, que eu usei então nos olhos dela. Enquanto o cílio postiço seca, eu vou fazer a sobrancelha dela, então. A Sophie, ela já tem bastante pelo aqui na sobrancelha. Então, eu usei uma pastinha, mas assim, só pra preencher onde que precisa, né? Então, eu vou preencher um pouquinho aqui no finalzinho a sobrancelha dela, pra deixar o desenho bem certinho. Ó, e aí, vou passar um pouquinho por cima dos outros pelinhos, mas não vou exagerar muito, porque ela já tem uma sobrancelha bem marcada, com bastante pelinho. Então, se eu passar muito produto, vai ficar demais, vai ficar muito pesado pro rosto dela. E aí, então, eu vou fazer assim, dessa forma. Eu vou só corrigir aqui as falhas que ela tem. Feito isso, então, eu vou passar o batom. Esse batom aqui é da Latica, ele é o número 31. É um rosa, mas não é um rosa nem tão envelhecido, nem tão fraco, nem tão forte. E aí a gente optou por ele porque ele harmoniza bem com todos os tons da nossa maquiagem e o tom da pele da Sophie também. Que não fique muito seco esse batom, né? Porque como elas iam falar muito lá na entrevista, a gente optou por colocar um pouquinho de gloss para que não ficasse tão seco esse batom. Por mais que não seja um batom muito seco, né? Eu gosto sempre de colocar um pouquinho de gloss porque eu acho que fica melhor, não fica aquele aspecto tão duro de batom, vamos dizer assim, né? Isso. Agora eu vou então colar o cílio postiço. Vou secar um pouquinho a cola para ele grudar bem. Vou finalizar, então, os cílios postiços com esse rímel. Olha bem pra baixo, Sophie. Juntando aqui o cílio natural dela com o postiço. Vira. Consegue olhar pra câmera? Mais um pouquinho.
Foi assim, então, que eu fiz a maquiagem da Sofia. A gente fez a maquiagem às 2 horas da tarde, ela ficou maquiada até às 4h30 da madrugada. Então, ela chorou bastante lá na hora, ficou bem emocionada quando chamaram ela. A única coisa que saiu um pouquinho foi aqui nessa parte dos olhos, em função da base, né? E por ela ter chorado muito mesmo e se esfregou um pouquinho. Mas a parte dos olhos ficou intacta. Então, aqui eu usei produtos que são todos à prova d'água, para que tenha essa durabilidade. Então, até o próximo vídeo. You're not the one when it's said and done. It's okay, baby, nothing really lasts forever.